aqui, né, e estarmos juntos, amém? Então, eu estendo esse convite para você, para estar aqui na quarta-feira, às 8 horas, e também, né, peço para que você possa estar, né, trazendo algum convidado para assistir conosco esse filme. Vai ser uma benção. Tanto faz, né, a questão das crianças, só que eu peço para vocês que, né, vocês conversem com elas para que elas possam se manter nos seus lugares, né, para não haver muita circulação em função, né, dessa questão de saúde mesmo, amém? Quem está feliz aí? Quem está feliz com o calor? É uma coisa séria, né? Tem gente que gosta do frio, tem gente que gosta do calor, né? Então agora talvez você esteja a maioria contente, porque não está nem tão calor e nem tão frio, amém? Mas a parte boa é que, né, nós não temos tanta dificuldade para sair de casa, né? Nós ficamos mais dispostos, mais animados, e isso é bom demais, amém? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante, especialmente para mim como pastor, algo que Deus colocou no meu coração a semana retrasada, né? Não estava planejando ministrar essa mensagem, mas, né, precisamos ser obedientes àquilo que Deus nos instrui, e vamos falar sobre família e ministério. Queridos, eu não sei quantos de vocês já pararam para estudar como foi a família de Jesus, como ele foi obediente a essa família, esse pai, essa mãe, como que foi o relacionamento de Jesus com os irmãos, como que os irmãos se relacionavam com Jesus. O que eu posso dizer para vocês é que a família de Jesus, ela passou por muitas e muitas circunstâncias adversas. Para que Jesus viesse a exercer o seu ministério, cumprir o seu chamado como Filho de Deus, como nosso Salvador, além das outras circunstâncias externas, além dos ataques do inimigo, ele também enfrentou algumas dificuldades dentro da sua casa. Você vai ver na palavra de Deus que em determinados momentos nem os seus irmãos acreditavam nele. E como é difícil isso, né, queridos? Quando nós estamos convencidos que estamos no caminho certo, a palavra diz que, né, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e que nós devemos andar por esse caminho. E muitas vezes decidimos andar por o caminho que se chama Jesus, mas as pessoas lá fora não acreditam no nossa fé, no nosso ministério, e muitas vezes dentro da nossa própria casa, os nossos familiares acabam não, né, acreditando no nosso chamado, no nosso ministério. Nós precisamos lidar com isso. É preciso entender, queridos, que família está depois de Deus como uma das principais prioridades. Então nós não podemos negligenciar a nossa família. Mas, por outro lado, o ministério, o chamado também está entre as principais prioridades de um cristão. Também não podemos negligenciar esse chamado. Amém? Você crê que foi chamado? Cada um aqui tem um chamado diferente. Tem um dom diferente. Tem uma capacidade diferente. Mas eu creio, queridos, que ninguém que está aqui, que vai se juntar a nós em algum momento, está sem um chamado divino. Então nós precisamos aprender a nos relacionar dentro da nossa casa como família e também lidar com as adversidades em relação ao ministério. Então esses dois temas, eu posso dizer para vocês que são como as duas asas de um avião. Se você tiver que escolher entre a asa esquerda ou a asa direita, qual que você escolhe? Tem como escolher? Se você estiver em pleno voo, a 2 quilômetros de altitude, 3.000 metros, 4.000 metros de altitude, e alguém sugerir para você, olha, né, daqui um pouquinho vai acontecer um problema mecânico no avião e você vai ter que escolher entre a asa esquerda ou a asa direita, qual que você escolhe? Nenhuma. É morte na certa, amém? Em relação a esses e outros tantos temas, vale a mesma realidade. Nós não podemos escolher um ou outro, nós precisamos lidar com essas coisas de forma saudável para que o ministério que Deus deu a mim e a você, o chamado que Deus tem para mim e para você, abençoe a nossa família e também lidar de maneira que a nossa família, né, nos ajude a cumprir o nosso ministério, o nosso chamado. Amém? Você está de acordo com isso? Nós temos, queridos, uma ênfase, temos, de certa forma, uma preocupação, às vezes, maior com a família do que com o ministério. Como pastor, eu lido, né, com situações como essa de forma constante. Parece que o ministério, muitas vezes, se torna um problema para a família,
para o casamento, para o relacionamento entre pais e filhos, e muito mais ainda. Parece que o chamado divino se torna um problema no nosso meio, como que eu posso dizer assim, no nosso meio social, não é verdade? Quando você entregou a sua vida para Jesus, quando você disse para todo mundo: olha, eu vou ser um cristão e vou andar nos passos de Jesus, todo mundo aceitou de boa? Você perdeu alguma amizade? Alguém olhou torto para você? Alguém se afastou de você? Alguém criticou você? É 100%, queridos, é 100%. Andar com Jesus é andar na contramão do mundo, e é natural que, se nós decidimos fazer a vontade de Deus, nós venhamos enfrentar algumas adversidades, especialmente nos relacionamentos. E é nesse momento, nessa brecha, que nós precisamos trabalhar para que, a nossa família não seja afetada negativamente, nem o nosso ministério afetado negativamente. Amém? Então nós vamos falar como o ministério afeta a família e por que o ministério afeta negativamente a família. Nós vamos também pensar, buscar uma resposta do porquê muitas pessoas não suportam as adversidades dentro da casa e acabam abandonando o seu chamado e o seu ministério. Nenhuma das coisas é boa, e nós vamos evitar que qualquer coisa nesse sentido aconteça. Amém? Vamos lá então. Eu queria, para nós, de fato entrarmos na mensagem, eu queria distinguir aqui duas coisas que muitas vezes se confundem: ministério e chamado. Você já parou para pensar que são duas coisas diferentes? Ministério e chamado. Vamos lá para o significado de cada palavra dessas. Ministério, se você for conferir lá no dicionário, que é a fonte mais segura para nós, se nós tivermos alguma dificuldade em relação ao significado, nós podemos procurar no dicionário, e você vai encontrar para ministério o significado que diz que é a execução de uma tarefa, é a execução de uma obra, atividade, trabalho, ocupação exercida por alguém, cargo, função ou profissão. Você conseguiu captar aí? Vamos resumir: é serviço, é trabalho, é função. Você não está vendo aqui nada pessoal. Vamos fazer uma outra comparação. Existe uma necessidade aqui na igreja de limpar a igreja toda semana, preparar para o culto. Precisa ouvir a voz de Deus para que eu venha aqui e limpe a igreja? Não precisa. Isso é ministério, isso é serviço. Se eu tenho condições físicas para limpar a igreja, eu posso cumprir esse ministério, eu posso me encaixar nesse ministério. É um serviço. Não exige nada demais, nada sobrenatural para isso. Eu não preciso que Deus fale comigo para mim executar esse ministério. Agora, quando nós falamos de chamado, essa própria palavra já dá o significado e diz que chamado é o ato de pronunciar o nome. Aí, queridos, é algo pessoal. Não é qualquer um que pode fazer o que Deus chamou eu e você para fazer. Pode ser que alguém venha e faça algo semelhante. Por exemplo, Deus tem um chamado de pastor para mim. Glória a Deus. Você vai ser um pastor, mas você não vai fazer o mesmo papel que o outro pastor. Você vai alcançar vidas específicas, você vai cuidar de vidas específicas, mas isso é um chamado pessoal. Para você ter essa convicção, certamente você teve uma experiência com Deus e sentiu no teu coração, ouviu no teu interior esse chamado de Deus dizendo: Valdir, dizendo para você, chamando você pelo teu nome, dizendo assim, assado. Você vai ser um evangelista, você vai ganhar vidas. Deus normalmente não fala de função, Nós é que colocamos nome para a função. Talvez Deus nunca falou para você que você vai ser pastor, evangelista, profeta, mas Ele falou de outras maneiras e você vai chegar a esse entendimento. Isso é chamado. Amém, queridos? Chamado é o ato de pronunciar o nome de alguém para pedir aproximação ou verificar a presença, ato de atrair a atenção por meio de som e gesto. E aqui eu quero dizer uma coisa importante. Já que nós vamos falar de família e chamado, chamado, você não pode abandonar. Imagine, querido, que privilégio. Deus, no meio dessa multidão de pessoas ao redor do mundo, bilhões, não sei nem dizer para você de forma específica quantas pessoas há no mundo, mas Ele falou com você, de forma específica para uma obra, para algo a ser feito aonde você está. Como nós vamos negligenciar um chamado? Deus, Ele se relacionou pessoalmente com você.
é diferente do serviço. Serviço você pode ter um substituto para o teu serviço. Para o chamado, nunca. Amém? Assim como também você não pode ser substituído no papel de esposa, no papel de esposo, no papel de pai, de mãe, de filho. Amém? Então, entenda que chamado é muito mais importante e é inegociável. Em contrapartida, o ministério, a parte prática, nós podemos ser substituídos, mas não no nosso chamado. Amém? Por isso que você deve levar muito a sério isso, porque Deus falou com você, porque Deus viu você no meio de bilhões de pessoas e falou: eu quero que você vá e em obediência ao meu chamado, cumpra um ministério, execute um serviço, uma obra. Amém? Então não dá para colocar esses dois termos no mesmo nível. Guarde bem isso, queridos. Você não deve nunca abandonar o teu chamado. Você pode ser substituído no ministério, no serviço, mas nunca pode ser substituído no chamado. Assim como salvação. Deus chamou você para andar com Jesus no caminho da verdade e da vida. Você pode ser substituído ali? Não. O chamado também não pode ser substituído. Por isso, queridos, que nós não podemos nos abalar com qualquer circunstância quando nós temos essa convicção que Deus nos chamou, porque nós ouvimos de Deus e as circunstâncias ao nosso redor não devem nos tirar do chamado em hipótese nenhuma. Amém? Eu vou contar uma história que talvez você já tenha lido ou ouvido, de um soldado japonês, que serviu o exército imperial na Segunda Guerra Mundial, e o nome dele é Hiro Onoda. Alguém já viu essa história? Ninguém? É uma história tremenda, tremenda, tremenda. E você vai ver o que é um chamado na prática. Esse homem é um exemplo, embora ele talvez não seja cristão, talvez nunca seja cristão, mas ele entendia o que é chamado pessoal. Ele ouviu uma voz, alguém deu uma ordem para ele, e ele cumpriu fielmente, arriscando a sua vida, e jamais negligenciou esse chamado. Como soldado, ele poderia ser substituído. O soldado, a obra do soldado é o ministério, mas ele recebeu um chamado pessoal. Alguém chegou e se apresentou para ele: olha, eu sou teu comandante, eu sou o teu superior, e você, Hiro Onoda, vai em missão para tal lugar, combater pelo teu país. Isso é um chamado pessoal. E eu creio, queridos, que Deus se apresentou a cada um de nós aqui dessa maneira, dizendo: eu sou Deus, eu sou Jesus, eu sou o Espírito Santo, e eu estou aqui chamando você para algo específico aonde você está, para ganhar vidas, para cuidar de vidas, para profetizar, para ensinar, para cuidar de pessoas. Isso é chamado. Amém? Veja a história dele. Hiro Onoda foi um ex-oficial japonês da inteligência do exército imperial, que combateu na Segunda Guerra. Ele foi o penúltimo soldado japonês a se render quase 30 anos após a guerra. A guerra acabou, mas demorou 30 anos para ele parar de fazer guerra. Você imagina isso, queridos? Nós vemos muitas coisas diferentes da nossa realidade. Muitas pessoas não esperam terminar a guerra, elas já abandonam a guerra. Mas esse homem, depois de 30 anos que a Segunda Guerra terminou, a Segunda Guerra Mundial terminou, ainda ele estava disposto a batalhar pelo seu país, exercendo a função que ele tinha recebido pessoalmente do seu comandante. Onoda continuou sua campanha, vivendo inicialmente nas montanhas, com mais 3 soldados. Um de seus camaradas rendeu-se às forças filipinas e os outros 2 foram mortos em batalhas com as forças locais. Em 1954 e em 1972, esses homens morreram e deixaram Onoda sozinho nas montanhas. Por 29 anos, ele recusou render-se, negando cada tentativa de convencê-lo de que a guerra tinha acabado com a rendição do imperador. Em 1959, Onoda foi declarado legalmente morto no Japão. Ele foi declarado morto, mas não estava morto. Você imagine, queridos, ele se refugiava na selva. E várias vezes o próprio exército japonês mandou pessoas lá para dizer: olha, já acabou a guerra, você pode voltar para casa, para a tua família.
E ele, durante 29 anos, se recusou a voltar para casa. Sabe por quê? Porque ele tinha recebido uma ordem específica. Ele ouviu, né, alguém superior a ele dizer: olha, Onoda, você vai lá guerrear e, se for preciso, você vai arriscar a tua vida por essa nação. Ele só voltou para casa quando a pessoa que deu a ordem para ele ir, foi lá pessoalmente e dizer: agora você pode voltar. Então é nesses termos que nós abandonamos o chamado. Se Jesus, se o Espírito Santo, se o Pai falar com você, dizendo: ó, agora você pode abandonar o teu chamado, então você está liberado. Agora, enquanto Deus não falar com você de forma muito específica, muito clara, você não pode, assim como esse homem que foi um exemplo de quem ouviu o chamado pessoal, nós precisamos ser também. Ele poderia ser substituído como soldado, mas ele tinha um chamado pessoal. Ele entendeu esse chamado pessoal. Encontrado, olha, para sobreviver, Onoda roubava arroz e banana de moradores locais e abatia vacas para obter carne. Encontrado pelo estudante japonês Norio Suzuki, Onoda recusou-se a ainda aceitar que a guerra tinha acabado, a menos que recebessem ordens para baixar armas diretamente de seu oficial superior. Suzuki, né, que foi o estudante que encontrou ele, se prontificou a ajudar e retornou ao Japão com fotografias de si mesmo e de Onoda como prova de seu encontro. Em 1974, o governo japonês encontrou o oficial comandante de Onoda, Major Yoshimi Tanaguchi, que havia se tornado um livreiro. E agora, esse oficial vai lá e diz: agora, Onoda, você pode voltar para casa. Eu estou revogando o teu chamado para a guerra. Será que nós damos conta, queridos? Ele foi fiel a um general humano, tão humano quanto ele. Nesse momento, o general dele já não era mais general. O general dele já tinha, né, deixado o cargo. E agora, nossa dificuldade em ser obediente ao chamado celestial. Jesus continua sendo Jesus. Ele continua sendo o Senhor e Salvador das nossas vidas. Nessa noite, decida no teu coração em jamais abandonar o teu chamado. Amém? Você deve saber também, nós sempre falamos sobre esse assunto, há uma lista de prioridade para todos nós como cristãos. Nós encontramos isso na palavra de Deus. O que é primeiro lugar na nossa vida? Que deve ser em primeiro lugar na nossa vida? Deus. Amém? Você concorda com isso? A Bíblia é muito específica a respeito disso. Primeiro, Deus. Segundo, que é? Família. Terceiro, trabalho. Quarto, ministério. Ministério, pessoal, não chamado. O chamado está lá junto com Deus, em primeira ordem. Você entendeu isso? Ministério é uma coisa, chamado é outra coisa. Eles se juntam e muitas vezes se confundem. Tem como separar chamado de Deus? Se o próprio Deus falou no seu relacionamento pessoal com você? Então guarde isso. Deus, família, trabalho, ministério e lazer. Lazer também é algo importante e é encorajado por nós que você tenha, especialmente com a família. Tenha o seu momento de lazer, tenha um momento de distração, de alegrar-se, né, em família. Nunca negligencie essa ordem de prioridade. E essa prioridade deve se manter. Essa lista em ordem deve se manter. Mas é importante que você entenda que Deus e chamado são a mesma coisa. É Deus falando com você, então nós não podemos negligenciar. Porque negligenciando o chamado, nós negligenciamos ou não negligenciamos a Deus? Sim, negligenciamos a Deus. E o que eu queria chamar a tua atenção, queridos, é que nós vamos encontrar pessoas cometendo exageros em nome do ministério e negligenciando até mesmo a família. Você já deve ter ouvido alguma história nesse sentido. A pessoa, né, ela dedica muito, muito mais tempo para o seu ministério do que para a sua família. E nós também vamos ver a outra realidade do tipo, a pessoa só quer cuidar da família, não quer cuidar do ministério, né? E isso é importante que a gente compreenda para que encontremos um nível de equilíbrio, né, que nós possamos, né, cuidar das duas asas desse avião. Amém? Então, os exageros podem ser reais,
eles existem muitas vezes, tanto pela parte daquele que é chamado, quanto em relação aos familiares. Muitos mergulham tão intensamente no ministério que esquecem outras responsabilidades como a família. Mas, queridos, o que acontece? Normalmente, quando uma pessoa ela negligencia a família em nome do ministério, sabe o que ela está encontrando? Sabe o que ela está fazendo? Ela está fugindo. Talvez ela tenha uma família muito difícil. E daí ela prefere estar lá servindo do que estar em casa. Muitas pessoas, né, se veem nessa situação. Tem uma família muito difícil de lidar, então qualquer coisa fora de casa é melhor que estar em casa. E às vezes o chamado se torna um refúgio. O ministério se torna uma fuga. Nunca deixe que o ministério, que o chamado se torne uma fuga para você de nenhum tipo de problema, muito mais em relação à família. Nós precisamos honrar a nossa casa, cuidar da nossa família e também do nosso chamado, da nossa responsabilidade para com Deus. Então nunca deixe o chamado ou o ministério se tornar uma fuga, né, para as tuas responsabilidades. Isso é algo que nós ministramos sempre, né, sempre lembramos da importância, né, de cuidar dos nossos familiares. Nós vamos ver lá em 1 Timóteo 5,8, que diz assim: se alguém não cuida de seus familiares, de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. Então não dá para negligenciar a nossa casa. Precisamos cuidar. Amém? Em Marcos 7, versículo 11, diz assim, ó: vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é corbã. Isso é uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai e sua mãe. Jesus estava falando com os fariseus, os religiosos da época. E sabe o que esses homens faziam? Eles negligenciavam o cuidado com os pais. Provavelmente eram pessoas solteiras. Quando nós somos solteiros, nós temos uma responsabilidade muito grande em relação aos nossos pais. Depois que casamos, permanecemos tendo, né, alguns tipos de responsabilidade, não podemos negligenciar, não podemos desonrar, mas quando casado não devemos obediência aos nossos pais, mas enquanto solteiro devemos obediência. E essas pessoas, elas, para fugir da obrigação, para fugir da responsabilidade em relação aos pais, o que elas faziam? Elas iam e faziam um voto, dizendo: Deus, é o seguinte, aquilo que eu ia fazer para os meus pais, eu vou fazer agora para a igreja, ou eu vou fazer agora para o Senhor. E dessa maneira, né, eles ficavam com a consciência limpa, negligenciavam a responsabilidade de cuidar da família, mas ficavam com a consciência teoricamente limpa, porque estavam dizendo: olha, aquilo que eu ia fazer para eles, eu estou fazendo para o Senhor, não é melhor? Estou fazendo para a igreja. E dessa maneira Jesus, né, corrige isso neles. Diz: olha, vocês não poderiam fazer isso. A família de vocês não pode ser negligenciada. Como pais, como mães, como esposo, como esposa, como filhos, nós precisamos entender que as coisas funcionam da mesma maneira. Não podemos dizer: olha, eu vou para a igreja, porque eu não aguento mais ficar em casa. Muitas vezes, né, e muitas pessoas são tentadas a fazer isso. Ou eu vou fazer alguma coisa para sair de casa. E também não podemos fazer outra coisa. Eu vou chegar para o meu líder, vou chegar para um irmão, vou chegar para o pastor e dizer: pastor, olha, eu vou deixar o meu chamado porque eu tenho que cuidar da minha família. Qual que é o ideal? Que nós possamos, né, equilibrar isso, fazer com que o nosso chamado abençoe ainda mais a nossa família e fazer com que a nossa família abençoe ainda mais o nosso chamado. Amém? Vamos buscar isso, queridos? Glória a Deus. Vamos lá, queria que você deixasse separadinho lá na tua Bíblia ou no teu celular o texto de Provérbios, capítulo 12, versículo 18, e Lucas 18, 28. Esses exageros que nós estamos falando, de usar algo para negligenciar o outro, é comum, queridos, é comum. Você já deve ter experimentado, talvez num nível, né, mais inferior, né, talvez já tenha, né, experimentado num nível mais alto, mas é muito comum que homens e mulheres de Deus acabem se entregando, né, ao ministério, entregando o ministério e interrompendo o chamado divino pelo que nós poderíamos chamar de implicância familiar.
Você já experimentou algo parecido? Alguém na tua família começou a implicar com você porque você vai muito na igreja, porque você lê muita palavra, porque você ora muito. Alguém já da tua família, isso dentro de casa e aos familiares de fora, já começou a implicar com você, porque agora você não vai mais para as festas, você não participa mais de algumas circunstâncias que você participava antes. É muito comum, queridos. E eu já experimentei isso. Eu poderia ter desistido. Você também certamente poderia ter desistido, né, por causa dessas implicâncias familiares. E a pergunta que eu faço para você: é justificável abandonar o nosso chamado, abandonar a nossa fé, abandonar o nosso relacionamento com Deus por causa de algum tipo de implicância familiar? Responda para você mesmo. É justo isso? É correto? E como que acontece essa implicância? Essas implicâncias acontecem de diversas formas, como acusações indevidas. Agora você não liga mais para o pai, para a mãe, você não liga mais para os irmãos, você não liga mais para o tio, para a avó. Essa acusação, em algum momento, pode ser verdadeira, mas muitas vezes é só uma implicância. É só uma maneira de atingir o teu coração, de fazer você retroceder na tua fé, né? Pode vir através de cobranças exageradas, pode vir através de indiferença. Alguém começa a tratar você com indiferença, não ligo mais para você, você não faz mais, mais parte do meu círculo, né, de amizade. Você já foi tratado com indiferença? É terrível, né? Muitas pessoas abandonam a fé, deixam de caminhar com Jesus porque começam, né, receber esse tipo de implicância, ser afligidas por esse tipo de sentimento, né, de ser tratado com indiferença só porque decidiu ser fiel a Cristo. Outra coisa, desprezo, segregação. Talvez você não saiba muito bem o que é segregação. Segregação é separar você. Você fazia parte dessa turma, mas agora, porque você é cristão, porque você diz que é importante servir a Deus, honrar o teu chamado, você não faz parte mais. Vamos separar você do grupo. Vamos colocar você à parte. Queridos, muitas vezes isso é um favor. Escuta o que eu estou falando para você. Em alguns relacionamentos que nós tínhamos antes de Jesus, quando acontece esse tipo de coisa, é um favor. Porque se você se manter lá no grupinho, você vai se desviar. Então essa indiferença, esse desprezo, essa segregação, pode ser até um favor de Deus, dizendo: olha, está na hora de você se afastar desse grupo. Mas muitas pessoas se afastam de Deus para estar com o grupo. Esse tipo de coisa nós precisamos entender. Isso pode acontecer dentro da nossa família. Por isso que o tema é família e ministério. Exposição, supervalorização de Deus. Antes, a pessoa pintava e bordava, mas estava tudo bem. Mas agora é crente, não pode errar. Em hipótese nenhuma. E muitas vezes dentro da nossa casa, os nossos familiares usam muito o dedo indicador. Você falhou de novo. Você não pode errar, você não pode fazer isso. Nós precisamos entender, queridos, que nós estamos lutando contra a pessoa, se estamos fazendo isso de forma indevida. Não, estamos lutando contra Deus. Se Deus chamou a Vilma e eu começo a implicar com o chamado dela, eu estou lutando contra a Vilma ou estou lutando contra Deus? Contra Deus, porque foi Deus que chamou ela. E se eu fizer ela desistir do chamado dela, por causa da minha implicância, eu vou ou não responder para Deus como alguém culpado dessa atitude dela? Sim, fui cooperador para que ela desistisse do seu chamado, do seu ministério. Então nós precisamos entender que talvez eu e você já erramos nesse sentido. E hoje, queridos, entenda isso, é uma grande oportunidade para que eu e você reconheçamos e tenhamos a oportunidade de pedir perdão para Deus e pedir perdão para o nosso familiar. Talvez o teu familiar, a pessoa com quem você fez, não esteja nem aqui. Eu lembro de algumas pessoas que antes de eu me converter, eu implicava. Elas não são da minha família. Mas hoje, se eu encontrasse elas, eu teria a oportunidade e faria com certeza. Dizer: olha, você estava certo, eu estava errado. E eu que era o implicante. E eu teria, com alegria, a oportunidade de pedir perdão para ela. Então, o que Deus está dando para mim e para você? A oportunidade de reconhecer os nossos erros em relação à fé, né, à família, ao chamado, e corrigir isso, pedindo perdão, nos arrependendo.
Provérbios 12, 18 diz assim: há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Nós podemos usar uma ou outra situação, nunca as duas. Dentro da tua casa, no teu convívio familiar, ou você vai usar a tua língua para ferir como uma espada, fazendo aquilo que eu acabei de falar, acusando, cobrando exageradamente, agindo com indiferença, desprezo, supervalorização de erro, ridicularização, zombando da vida do familiar. Ou você pode agir como a segunda parte do versículo 18, dizendo que a língua dos sábios traz cura. E o meu conselho é: comece a praticar isso, queridos. Em vez de fazer as coisas erradas que vão afastar o teu familiar do chamado divino, use a tua língua para encorajar, para fortalecer, para dizer, ainda que você pegue ele em erro, ela em erro, falhando, você pode exortá-lo, mas sempre encorajar a superar esse erro, a passar por cima, a vencer as limitações, amém? Em Lucas 18, 28, diz assim: Pedro lhe disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. Respondeu Jesus: digo-lhes a verdade, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Eu queria fazer uma pergunta para você. Jesus disse aqui, ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus deixará de receber na presente era muito mais, e na era futura a vida eterna. Será que Jesus estava encorajando os seus discípulos a abandonar as responsabilidades familiares? Pedro disse: nós deixamos tudo. Será que Pedro deixou a família dele mesmo? De forma física? Pedro tinha uma família. Ele é um dos únicos discípulos de Jesus que nós vemos a Bíblia dizendo que ele tinha uma sogra. Se ele tinha sogra, ele tinha esposa e provavelmente tinha filhos. Será que Pedro negligenciou a sua família para ser fiel ao chamado de Cristo? Não, queridos. Eu posso dizer uma coisa que Pedro não deixou. Ele não deixou as dificuldades interromperem o chamado de Cristo na vida dele. Talvez a esposa, a sogra, os filhos de Pedro, em algum momento, tentaram interferir nisso, mas ele não deixou se abalar o seu chamado, a sua fé em Cristo. Ele prosseguiu. E eu não vejo em nenhum momento Pedro dando mau testemunho. Pelo contrário, quando a sua sogra se apresenta enferma, ele vai até Jesus, pedindo para que Jesus orasse com ela e curasse, e isso aconteceu. Então o que eu posso dizer? Deus, na sua palavra, não está dizendo para você abandonar a sua casa, mas também não está dizendo para você abandonar o seu chamado. Ele está dizendo que nós podemos, que há recursos, que há condições para que nós possamos sim lidar com as duas coisas de forma saudável. É diferente, queridos. Veja bem, eu não estou dizendo que você vai conseguir agradar Deus e a tua família. Agradar, só é possível agradar a Deus em muitas circunstâncias. Talvez alguém não vai ficar satisfeito com você pela tua decisão por Jesus. É impossível agradar muitas vezes as pessoas e a Deus. Mas é possível honrar a nossa casa, honrar nossas responsabilidades dentro da nossa casa e honrar também o nosso chamado para com Deus. Amém? Então o que significa deixar tudo? Deixar todos os obstáculos fora do nosso caminho. Se você encontrar obstáculo dentro da tua casa, você vai lidar de forma bíblica com esses obstáculos e vai prosseguir honrando a Deus, honrando o chamado e responsabilizando-se por aquilo que Deus colocou sobre os teus cuidados em relação à família. Amém? Será que são sempre justas as reclamações contra o ministério no meio familiar? Será que sempre a nossa família está certa e nós estamos errados? Será que sempre a família está certa? Será que sempre as reclamações são justas e devem ser consideradas? Será que meras insatisfações de um membro da nossa casa devem nos fazer parar de servir a Deus? Você já passou por isso? O que fez em relação a esse assunto? Que tipo de problemas justificariam de fato o interrompimento de um chamado? O que na tua opinião justificaria, por exemplo, eu abandonar o meu chamado?
Se a Vilma começasse a implicar, se a Sara ou a Nicole começasse a implicar, é correto que eu abandone o meu chamado? A resposta que você deu em relação a mim vale para você também. Eu não teria que resolver o meu problema dentro da minha casa e permanecer fiel ao meu chamado? Pois é assim que funciona também para vocês, amém? Como conciliar isso? Queridos, há uma maneira muito interessante de conciliar, de você evitar grandes problemas entre família e ministério. Envolver a tua família no ministério. Ser um bom testemunho. Ser fiel a Cristo. Você sabia que Jesus enfrentou, como eu já disse, isso e ele teve um resultado excelente que deve ser replicado nas nossas vidas? Que atitudes tomar para prevenir problemas como esse? Você tem envolvido seu cônjuge, seus filhos no ministério? Que tipo de convicção precisamos ter em relação à fé para não ter problemas? Que tipo de fé você tem? Aquela fé que ama a Deus, mas se tiver um compromisso no horário do culto, no horário da célula, no horário de algum outro compromisso em relação ao ministério, você vai dizer, não, eu já tenho coisa para fazer, não posso. Você desmarcaria o qual dos dois compromissos? Isso diz muito a respeito da nossa convicção de fé. Isso é muito importante, queridos. E que atitude você tem com um familiar que diz, olha, eu tenho um compromisso com Deus, agora não posso fazer isso que você pediu. Por exemplo, se a Vilma chega para mim e fala, Valdir, nós tínhamos combinado de ir em tal lugar, mas eu tenho que visitar alguém, eu tenho alguma coisa para fazer no reino. Como é correto, que tipo de atitude seria correta eu ter com ela? Dizer, não, você não vai fazer nada para Deus agora, você vai ficar comigo. Você vai honrar a mim antes de Deus. Qual que seria a atitude certa? Vocês perceberam que muitas coisas eu nem quero fazer questão de responder, queridos, porque nós temos a resposta vindo do Espírito Santo, amém? Então, reveja as tuas convicções em relação à família e chamado. João 7, versículo 2, diz assim, mas ao se aproximar a festa judaica dos tabernáculos, os irmãos de Jesus lhes disseram, você deve sair daqui e ir para a Judéia, para que os seus discípulos possam ver as obras que você faz. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente, age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao mundo, e aqui vem a parte interessante, pois nem os seus irmãos criam nele. Parece que os irmãos deles estão incentivando ele, mas não era um incentivo. Talvez, queridos, nós na verdade, lemos a Bíblia num tom que nós escolhemos. Mas quem sabe como esses irmãos disseram tudo isso para Jesus? Será que não foi num tom de sarcasmo? Carinho, você quer ser famoso, Então vaze daqui. Vá procurar a tua turma. Vá procurar aqueles que vão elogiar o que você está fazendo. Talvez Jesus tenha ouvido essas palavras nesse tom. Por quê? Porque a Bíblia está dizendo que nem os seus irmãos criam nele. Então o que eu acredito? Que muitas vezes Jesus foi ridicularizado, foi desencorajado, foi criticado. Mas Jesus parou, queridos? Parou ou não parou? Não parou. E sabe o que aconteceu? Quando você lê Atos 1,14, você vai ver algo interessante demais. Diz assim, todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, mãe de Jesus, e os seus irmãos. A nossa perseverança, a nossa fidelidade para com Deus pode salvar até mesmo aqueles que nos criticam. Amém? Eu não estou encorajando você a ir brigar com quem está criticando você. Não estou encorajando você a ir lá e desafiar eles. Dizer, olha, você não crê em nada, mas eu creio, vamos ver quem que tem mais fé, vamos ver qual Deus que é maior. Não estou encorajando nada disso. Estou encorajando você a fazer como Jesus, a ganhar a sua família pelo testemunho, pelo exemplo, a ser perseverante, a lidar com isso de maneira bíblica. Amém? A família deve ser aliada do ministério cristão e não inimiga. Queridos, eu tenho uma convicção, pensando nesse assunto. Um dia eu fui orar, a Vilma estava na sala dela e eu voltei com isso queimando no meu coração.
Foi tão forte que eu queria fazer um vídeo na hora, assim, sabe? Era tão urgente para mim essa mensagem. E daí eu falei para o filho, será que eu gravo? Será que eu mando para a igreja? Ou será que eu espero uma oportunidade para pregar? Daí ela falou, acho que é melhor você esperar uma oportunidade para pregar. Mas sabe, me veio uma convicção tão grande, que se nós conseguirmos lidar com essas duas coisas, o avivamento vai chegar. Você sabia que, com certeza, é isso que eu estou dizendo para você, um dos inimigos do avivamento é os conflitos entre família e chamado? Talvez algumas pessoas que vão fazer parte do avivamento, da transformação radical da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, elas estão sendo desencorajadas em casa, elas estão sendo ridicularizadas em casa, e elas não estão cumprindo o chamado que Deus deu a elas pessoalmente. Então veja o que pode mudar se nós conseguirmos conciliar essas duas coisas. Eu tenho essa convicção, e essa convicção no meu coração diz que nós teríamos um número muito maior de pessoas servindo a Deus. Sabia disso? Aqui teríamos muitos mais líderes de célula, se em vez de o marido criticar a esposa porque ela quer ter uma célula, o marido encorajasse, e em vez da esposa criticar o marido, a esposa encorajasse. Nós teríamos muito mais líderes de célula, muitos mais pastores, muitos mais músicos, muitos mais profetas. Isso é real, queridos. Pense comigo sobre esse assunto. Nós teríamos muito maior número de pessoas servindo a Deus se os seus familiares compreendessem e apoiassem os membros de sua família a encontrar, entender, superar as dificuldades e cumprir o chamado de Deus juntos. Queridos, eu não poderia ser pastor, e se me tornasse pastor sem o apoio da Vilma, com certeza eu já teria abandonado. Eu estou falando de algo que é real. Eu tenho essa experiência. Muitas vezes, se não é o apoio dela, das meninas, eu fracasso. Mas Deus me deu uma família que me apoia. E da mesma maneira, eu para com elas. Eu tenho certeza que a Nicole não estaria ministrando, que a Vilma não estaria ministrando, que a Sara não se tornaria algo que eu creio que ela vai se tornar, se ela não tivesse o apoio familiar. Nós precisamos mudar isso. Você vai ver a diferença que vai fazer. Amém? Em vez de criticar, em vez de se opor, seja um encorajador dentro da tua casa. Queridos, nós teríamos então esse grande avivamento na fé como nunca antes tivemos. Além disso, cada cristão teria um impacto muito maior no exercício do chamado. Se eu, com todas essas lutas dentro da minha casa, consigo fazer alguma coisa para o reino, imagine com o apoio da minha família. A proporção, o impacto do meu chamado seria muito maior. Se você está conseguindo fazer alguma coisa para o reino, mesmo encontrando tantas oposições, imagine se você for encorajado, se as pessoas acreditarem em você, e nos momentos difíceis da tua vida, elas disserem, eu estou com você, você vai conseguir, vou orar, vou interceder por você. Qual que seria o impacto do meu chamado, do teu chamado, se nós tivermos esse apoio dentro da nossa casa? Exponencialmente maior. Talvez seja até difícil de definir esse alcance ministerial, esse alcance do nosso chamado. Nesse momento, queria que você fechasse os teus olhos. Que você refletisse sobre isso. Em algum momento você já se opôs, você já criticou, você já desencorajou, você já pegou no pé, você já questionou alguém. Não precisa estar aqui essa pessoa, talvez esteja na tua casa, talvez até mesmo por causa dessa situação ela se afastou de você. Mas se você lembrar de alguém, queridos, eu encorajo você a começar a orar hoje mesmo por ela, profetizando vida, profetizando sucesso, conquista no ministério dela. E na primeira oportunidade que você tiver, por favor, vai lá e diga, olha, eu entendi que naquele momento eu fui uma pedra de tropeço na tua vida, no teu chamado, mas agora eu estou aqui dizendo para você que eu me arrependi, que nesse momento eu me coloco como intercessor do teu ministério, do teu chamado. Por favor, queridos, façam isso. Amém? Amém? O ministério deve abençoar a família e a família deve abençoar o ministério. Falo isso com certeza no coração também,
Eu tenho condições de cuidar da minha família muito melhor, porque eu aprendo sempre que estou executando meu ministério. Se eu não fosse pastor, se eu não fosse um líder cristão, eu não teria condições de cuidar da minha família como tenho hoje. Isso quer dizer que o meu chamado abençoa a minha família. E do outro lado, a minha família abençoa o meu chamado. Faça com que essas duas coisas abençoem uma a outra, amém? Quando temos o apoio da nossa família para servir a Deus, temos mais alegria, mais força, resistimos a batalhas gigantescas sem ter a nossa fé abalada. Queridos, isso é inquestionável. Pode vir o que vier. Se nós temos uma família que está junto na fé, é escassez financeira, nós vencemos. É a saúde, vencemos também. É problemas com o inimigo, vencemos também. Seja o que for, a nossa fé não se abala se nós temos alguém junto conosco, lutando com as mesmas armas espirituais, amém? Você pode fazer muito pelo reino de Deus, sendo apenas um incentivador. Se Deus ainda não deu para você com clareza um chamado, se você só interceder pelos membros da tua casa, pelos homens e mulheres que cercam você, que já têm a clareza do chamado, você já está fazendo algo muito tremendo. Se você for um encorajador, seja um parceiro na fé dos membros de sua família, ore e interceda por eles para que sejam bem-sucedidos na missão recebida por Deus. Se você age assim, você tem parte no galardão. Eu não tenho problema, queridos, de dividir o meu galardão com você. Se for possível, se você estiver intercedendo por mim, nós vamos nos encontrar lá no céu e eu vou fazer questão de dar um pouquinho do meu galardão para você. Porque com certeza absoluta eu não conseguiria fazer o que eu estou fazendo sem a tua ajuda, sem o teu auxílio, sem a tua colaboração, sem o teu encorajamento. Então, quando nós fazemos isso, nós temos parte nas conquistas. Amém ou não amém? Se você está intercedendo por alguém, talvez, queridos, você tem um familiar que é pastor, lá no outro estado, mas você se lembra de interceder pelo ministério dele. E ele nem sabe, talvez. Mas talvez você vai chegar lá no céu e Deus vai dizer, olha, você conquistou muito para mim, mas teve alguém lá longe de você intercedendo por você. Então entenda que quando nós encorajamos, abençoamos, intercedemos, incentivamos, nos unimos, nós temos parte nas conquistas desse familiar ou desse amigo ou dessa pessoa, amém? E agora, eu falei da possibilidade de você ter criticado, se oposto, mas eu quero dizer, se você tem alguém que faz isso por você, que te encoraja, que te anima, que ora por você, você precisa agradecer. Eu quero fazer isso agora, pela vida da Vilma, da Nicole, da Sara. Tenho vontade de chorar, queridos, porque muitos momentos da minha vida, se eu não tivesse isso dentro da minha casa, eu teria abandonado o meu chamado. Se você tem alguém que acredita em você, por favor, seja grato, manifeste gratidão e retribua no mínimo na mesma medida. Faça isso por ele ou por ela também. Amém? Há tantas lutas nessa questão da oposição, família e ministério, que às vezes dentro da nossa casa pode acontecer que alguém seja muito bom com você, dizendo, você precisa de dinheiro para beber, para fumar, está aqui, ó. Mas talvez se você chegar para essa mesma pessoa e dizer, olha, eu estou precisando de um dinheiro para mim para um acampamento, para um encontro com Deus, estou precisando de um dinheiro para mim pagar um curso cristão. Talvez essa pessoa que é tão liberal para apoiar você para as coisas do mundo, ela diga, olha, puxa vida, eu até tinha uma economia, mas eu vou precisar usar. Talvez você passe por isso, dentro da tua casa mesmo. Eu queria dizer para você, querido, invista na tua família. Tudo que você puder fazer, inclusive financeiramente, precisa fazer uma aula de música, precisa fazer um curso, precisa ir para um acampamento, para um encontro com Deus, precisa fazer uma inscrição, não sei porquê. Por favor, faça o contrário. Se for possível, você deixar alguma coisa que você precisava fazer lá fora,
faça em relação à fé. Muitas vezes é o contrário. Amém? Se acostume com a ideia de que o mundo odeia você porque você é cristão. Se acostume com a ideia de que o mundo odeia você por causa do teu chamado. Mas não se acostume com a ideia de que a família faça isso. Ou que você venha fazer isso com a tua família. Salmos 55, 12 diz assim: se um inimigo me insultasse, eu poderia suportar. Se um adversário se levantasse contra mim, eu poderia defender-me. Mas logo você, meu colega, meu companheiro, meu amigo chegado, você, com quem eu partilhava agradável comunhão enquanto íamos com a multidão festiva para a casa de Deus. Esse texto de Salmos está falando da grande dificuldade que nós temos em relação à oposição das pessoas que nós amamos. Se alguém atirar pedra em você, que você não conhece na rua, no mínimo você vai pegar a pedra e vai atirar de novo, mas vai embora, nunca mais vai se lembrar dessa pessoa. Mas se alguém de dentro da tua casa, do teu círculo familiar, atira a pedra em você, deixa marcas muito mais profundas. É isso que o salmista está dizendo, né? Talvez com outras palavras o salmista está dizendo assim: olha, qualquer um poderia fazer o que quisesse comigo e não teria a menor importância, mas você, alguém que vai comigo para a casa do Senhor, eu não esperava. Amém, queridos? Então não faça isso, por favor. Queria pedir ajuda no Ministério de Música. Quero pedir para você ficar de pé também. Estamos encerrando a nossa reunião. Quero ler mais um texto aqui de Marcos, capítulo 9, versículo 38. Se puder colocar aqui na tela. É uma experiência que Jesus teve com os seus discípulos, que pode nos ensinar muito, queridos. Nesse texto de Marcos 38, diz assim: mestre, disse João, vimos um homem expulsando demônios em teu nome e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus. Ninguém que faça um milagre em meu nome pode falar mal de mim logo em seguida, pois quem não é contra nós está a nosso favor. Queridos, esses discípulos de Jesus, enquanto andando com Jesus ali, eles eram muito novos na fé. Os discípulos mais velhos de Jesus, quando Jesus foi para a cruz, eles tinham 3 anos e meio de fé. Você já imaginou isso? Quem aqui tem mais de 3 anos e meio de fé? Eles eram imaturos. Não importa se era João, Pedro, Paulo, eles eram imaturos. Eles tinham 3 anos e meio de caminhada com Jesus. Tinham pouca experiência, talvez conheciam ou tiveram menos oportunidades que até mesmo eu e você. E nós às vezes ficamos assim, tirando um sarrinho desses homens. Nossa, olha, estavam enciumadinhos. Estavam enciumadinhos com Jesus, estavam ali agindo com imaturidade, só porque viram outras pessoas fazendo o que eles faziam, para não perder a notoriedade, para não serem confundidos com essas pessoas e falar: olha, vocês estão proibidos de fazer isso. Só nós que andamos com Jesus que podemos fazer esse tipo de coisa. E certamente, queridos, quando esses discípulos de Jesus encontraram esses outros homens, eles devem ter criticado. Eles devem ter falado mal, eles devem ter desencorajado. Foi isso que os próprios discípulos disseram para Jesus: nós impedimos eles. Não fala de que forma eles impediram. Mas o que eu quero focar nesse momento não é o que os discípulos disseram para essas pessoas que estavam fazendo a obra de Deus, mas o que Jesus disse para os discípulos. E o que Jesus disse para os discípulos vale para mim e para você também. 2 palavras: não os impeça. Não impeça. Amém? Talvez você vai encontrar alguém fazendo a obra de Deus do jeito diferente de você, meio erradinho ainda, não está 100%, não está tendo resultado. Você vai falar: não, pode parar.
fizer do jeito que eu estou fazendo, não dá. Mas a palavra do Senhor Jesus para mim e para você é: não impeça. Não impeça a tua esposa. Não impeça teu marido. Não impeça os teus filhos. Não impeça os teus pais. Não impeça nenhum dos teus familiares. Essa palavra vem do Senhor para o teu coração. Amém? Quero que você feche os teus olhos. Lá em Josué 24:15 tem duas respostas importantes. A primeira fala aqui é de Josué, quando ele diz: mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. E a segunda resposta é a do povo. E o povo diz: longe de nós abandonar o Senhor para servir outros deuses. Foi o próprio Senhor, o nosso Deus, que nos tirou, a nós e a nossos pais, do Egito, daquela terra de escravidão, e realizou aquelas grandes maravilhas diante dos nossos olhos. E Ele nos protegeu no caminho e entre as nações pelas quais passamos. Além disso, o Senhor expulsou de diante de nós todas as nações, inclusive os amorreus que viviam nessa terra. Nós também serviremos ao Senhor, porque Ele é o nosso Deus. Se posicione, queridos. De olhos fechados, vamos orar nesse momento. Seja como Josué, dizendo: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas seja também como aqueles que responderam a Josué: de maneira nenhuma nós deixaremos de servir o Senhor, porque Ele nos salvou, Ele nos libertou, Ele alcançou a minha vida, alcançou a minha casa, alcançou a minha família. Ele é fiel, Ele transportou a minha vida do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Nós serviremos ao Senhor em família. Profetize isso, querido, sobre a tua casa, sobre os teus filhos, sobre a tua esposa, sobre teu esposo, sobre teus irmãos. Você e a tua casa servirão ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu oro a Ti nesse momento, Senhor, com essa palavra do Senhor, Pai amado, borbulhando no meu coração, crendo, Pai, que o que nos aguarda como igreja é algo imensurável, que há tantas conquistas, que há um crescimento, que há um avivamento que está por vir, e não poderia ser diferente, Senhor. Nós não poderíamos ser cristãos sem envolver a nossa família, nós não poderíamos, Pai, viver esse avivamento sem que a nossa família participasse. Pai, nós colocamos no Teu altar nesse momento, Pai, toda a nossa imaturidade, Senhor. Nos envergonhamos, Senhor, por tantas vezes agimos de forma contrária ao que a Tua palavra nos ensina. Pai, se nessa noite nós ouvimos do Teu Espírito Santo a mesma palavra, a mesma frase que o Senhor disse aos Seus discípulos: não os impeçam. Nós Te pedimos perdão, e mais do que perdão, nós contamos com a Tua ajuda para lidarmos com as nossas limitações. Nós nos comprometemos com o Senhor, Pai, que a partir de hoje nós seremos encorajadores. Nós nos uniremos em fé e não dividiremos a nossa fé. Nós uniremos os propósitos, não dividiremos os propósitos. Nós nos uniremos nas batalhas, porque o Senhor diz que quando 2 ou mais se unem no Teu nome, a vitória é certa. O Senhor se faz presente, e com o Senhor ninguém experimentou derrota até agora. E é assim que nós queremos vencer, papai, unidos na nossa casa, unidos no nosso chamado, unidos no propósito, unidos no ministério, unidos como igreja, sendo um só corpo, uma só família, numa só fé, servindo a um só Senhor. No nome do Senhor Jesus, eu Te peço perdão por mim e pelos meus irmãos, Pai, por todas as vezes que agimos de forma contrária àquilo que a Tua palavra nos ensina. Eu também agradeço, Pai, do fundo do meu coração, por cada pessoa que o Senhor colocou no meu caminho, que acreditou em mim, que foi um reflexo do Senhor, que disse que um dia eu faria a Tua obra, que investiu na minha vida, que orou por mim, que intercedeu por mim. Pai, eu Te agradeço. Eu peço que o Senhor os visite, Senhor, onde quer que estejam, que eles sejam abençoados de forma imensurável, Pai, consolados, refrigerados, enriquecidos com as bênçãos celestiais, fortalecidos nas suas batalhas, vitoriosos nas circunstâncias. Eu creio, Senhor, que o avivamento virá,
da restauração dos lares, da restauração dos relacionamentos, da unidade, da comunhão, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Se você crê, dê um aplauso ao Senhor, queridos.